Dúvida número 2. Qual a diferença prática entre uma lente estabilizada e uma lente não estabilizada? Gente, a diferença aqui é o seguinte. A lente, nós trememos naturalmente, né? Nós não somos um tripé, nós não somos algo totalmente estável. A câmera está na nossa mão, ela sofre um tremor do nosso corpo, né? E esse tremor, a partir de uma determinada velocidade, ele é transferido, né, para a imagem que você está fotografando. Qualquer vibração que dá na câmera acaba sendo transferido para a imagem, dependendo da velocidade que você está usando na sua câmera. Então existe uma regra que diz que em uma câmera full frame, a velocidade mínima, né, para não tremer uma imagem é igual à distância focal, né, dividido por 1. Então, por exemplo, se você está usando uma 50mm, 1,50. Se você está usando uma 100mm, 1,100. Se está usando uma 200, 1,200. E por aí em diante, tá? Então essa é a velocidade mínima para não tremer, tá? Hoje, devido à densidade dos sensores, a alta densidade de pixel, é até aconselhável usar o dobro. Por exemplo, você está com uma 50, usa 1,80, 1,100 para garantir, tá? Tá com uma 100mm, usa 1,200, 1,180 para garantir, tá? Isso numa lente sem estabilizador. Só que os fabricantes, eles desenvolveram o estabilizador de imagem. Esse estabilizador faz com que o que ele faz? Ele absorve a vibração que você coloca na câmera. E ele não transfere a vibração para o conjunto óptico, para o bloco óptico da lente. As pequenas vibrações são absorvidas pelo estabilizador e o bloco óptico continua parado sem se mexer. E isso faz com que você ganhe aí 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e alguns fabricantes dizem até 4 pontos de luz numa lente. Então vamos imaginar que você tem uma lente, vamos imaginar aí uma 135mm estabilizada e uma sem estabilizador. Na lente sem estabilizador você vai ter que usar um 135, velocidade mínima. Se você tiver uma 135 estabilizada, você pode baixar até para 1,50, que ela não vai tremer. Por quê? Porque o tremor da sua mão, a vibração do seu corpo vai ser absorvida pelo estabilizador, tá? Só que, claro, gente, tem um limite, tá bom? Sempre tem um limite. Alguns fabricantes falam em 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Eu nunca arrisco mais do que 2 pontos. Tá? Menos, aliás, do que 2 pontos, tá? Se eu tiver com uma lente estabilizada, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou com uma 135, eu nunca vou usar menos que um 50 de velocidade, um 40, eu não vou baixar muito, se ela for estabilizada, tá? Porque não confio 100% no estabilizador, vai depender muito né? Treme muito, né? Ou tem a mão estável, prende a respiração na hora do clique, tudo isso conta muito, tá? E aí, gente, entra um outro detalhe muito importante. A lente estabilizada, ela consegue absorver a nossa vibração, a vibração do nosso corpo, porém, ela não tem efeito algum sobre o movimento do que você está fotografando. Então, por exemplo, você pega uma 1855 estabilizada, tá? Liga o estabilizador dela. Eu ganho 2 pontos de luz aqui no meu estabilizador. Então eu estou em 50. Eu vou usar aqui 1,15, que vai segurar. Gente, ela até pode segurar 1,15. A sua vibração. Mas se o que você estiver fotografando der uma leve mexida, já borra. Por quê? Porque o que está mexendo, o que está alterando a sua posição física
é o que você está fotografando e não você. Então o estabilizador, ele só tem ação em você, tá? Na sua vibração e não no que você está fotografando. Por isso eu acho besteira estabilizador em lentes grandes angulares, né? Porque dificilmente você vai deixar, para quem faz eventos, retratos, ensaios, tá? Para quem faz paisagem, aí a conversa é outra. Mas para quem faz ensaios, para quem fotografa pessoas, é besteira estabilizador em lente para baixo de 50 milímetros. Até em 50 eu acho besteira. Porque você não vai usar um 15, um 20 de velocidade em pessoas, porque vai borrar. Só da pessoa respirar, ela já borra aí na imagem. Tá bom? Então, gente, essa é a diferença entre a lente estabilizada e a lente sem estabilizador, tá? E o estabilizador também encarece mais a lente, né? Deixa a lente aí mais cara, tá bom? Mas em lentes teleobjetivas é muito bem-vindo, tá? A lente de 100 milímetros para frente, o estabilizador é muito bem-vindo. 135, 180, 200, 70, 200, né? É muito bem-vindo o estabilizador, tá bom? Existe técnica, né, para você não tremer a imagem, como apoiar os cotovelos, né, prender a respiração na hora do clique, né, enche o peito de ar. Se você está com uma lente sem estabilizador, precisa baixar a velocidade, abaixo, eu faço fotos abaixo da focal, né, por exemplo, com a minha 135, eu faço com 80, sem tremer, mas eu prendo a respiração até para apertar o botão aqui, ó. Né, apoio o braço, né, apoio o cotovelo no corpo, prendo a respiração e dou o clique. Consigo, né? Mas também é muita prática, tá bom? Então a diferença entre uma lente estabilizada e uma lente sem estabilizador é a velocidade que você pode usar mais baixa em uma lente estabilizada, tá? E, consequentemente, você ganha aí pontos de luz, tá bom? E vamos para mais uma dúvida aí.